Como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos? É sobre esse assunto que eu vou falar aqui hoje e ao final do vídeo eu vou passar uma outra técnica também que eu utilizo muito quando eu percebo que eu estou demorando para começar a fazer alguma coisa, alguma tarefa. Eu uso essa técnica. Então fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar tudo certinho. Bom, então essa regra dos 2 minutos eu aprendi lendo o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que é este livro aqui. Eu já falei desse livro aqui algumas vezes no canal, e essa regra tem me ajudado bastante a colocar alguns hábitos em prática. Então, se você tem dificuldade em implantar algum hábito na sua vida, se você tem dificuldade, por exemplo, de começar a fazer uma atividade física, de se alimentar melhor, se você tem dificuldade de criar o hábito de dormir no horário, de acordar mais cedo, qualquer tipo de hábito que você tenha algum tipo de dificuldade de implantar na sua vida, que você precisa melhorar em alguma área da sua vida, essa regra dos 2 minutos vai te ajudar bastante. E é uma regra muito simples. Antes de explicar exatamente como utilizar essa técnica, eu vou passar uma breve explicação, assim como o James Clear explica no livro. Então ele explica que o nosso dia ele é repleto de momentos decisivos. Então o nosso dia ele é cheio de pequenos momentos de decisão. E é muito legal essa explicação que ele faz, porque ele dá um exemplo de uma rodovia. Então imagina uma bifurcação em uma rodovia, onde você tem uma estrada que vai para um lado e a outra estrada que vai para o outro. Então o nosso dia ele é cheio dessas pequenas bifurcações, essas pequenas estradas, né? E essas estradas vão nos levar para algum lugar que a gente, ao longo de dias, semanas, meses, né, vai optando por essas estradas e vamos chegar em algum destino, né? Não tem estrada boa ou ruim. Cada estrada vai nos levar para um lugar. Então imagina isso, que o nosso dia é feito desses pequenos momentos decisivos, que são essas estradas. Então ele fala que os hábitos, eles são a entrada dessa rodovia, dessas estradas. Então é muito importante a gente dominar as decisões que a gente vai fazer entre essa bifurcação que tem na nossa vida. Então, dominar esses pequenos momentos decisivos do dia é muito importante. Cada decisão nossa, ela leva menos do que 2 minutos, algumas decisões segundos. Então, são esses pequenos momentos decisivos que nos levam a resultados muito diferentes ao longo aí de semanas, meses, anos. Então eu vou dar um exemplo aqui de pequenos momentos decisivos que nós temos durante o nosso dia. Então qual estrada que você vai escolher nessa bifurcação? Quando você acorda, você vai para a estrada que é pegar o celular e ficar na rede social, ou você vai para outra estrada que, por exemplo, colocar um tênis e fazer uma caminhada, ou pegar sua roupa de exercício e fazer uma atividade física. Então você tem essas pequenas escolhas. Ou caso você não treine de manhã, se você treina à noite, a outra bifurcação é: eu vou para casa por essa estrada aqui, sento no sofá e vou descansar, ou eu vou para academia antes de chegar em casa, no caminho do trabalho já vou para academia e já vou fazer o exercício que eu me comprometi a fazer. Outro momento decisivo é: você tá com fome, mas você se comprometeu a comer mais saudável, a não ficar pedindo muita comida fora. Então você tem essa bifurcação também. Você vai pela estrada de pedir alguma coisa, ou você vai fazer alguma coisa em casa, fazer uma comida para você, preparar um alimento mais saudável. Ou até mesmo na hora de pedir alguma coisa. Você vai pedir alguma coisa saudável, ou você vai pedir aquele lanche, aquela fritura, aquela gordura logo na segunda, terça-feira ali, no começo da semana. Sabe? Então são esses pequenos momentos decisivos que vão aos poucos nos levar para lugares muito diferentes. E o que ele explica aqui no livro é que os hábitos, eles são o começo e não o final. Quando você inicia um hábito, ele deve levar menos do que 2 minutos para começar. O hábito em si, ele pode levar 20, 30, 40 minutos, 1 hora, enfim, né? Por exemplo, o hábito de fazer exercício, você pode ficar aí mais de 30 minutos, 40, 1 hora na academia. Mas o início desse hábito, ele leva pouco tempo.
geralmente aí até 2 minutos. Então ele explica que qualquer hábito ele pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. Então os primeiros 2 minutos do hábito, eles têm que ser fáceis. É a porta de entrada ou o início da estrada. Então o começo da estrada, que é o começo de você fazer esse hábito, ele tem que ser algo rápido. Então, por exemplo, se você quer ler mais, comece lendo uma página. Se você não consegue criar esse hábito de leitura, comece lendo uma página por dia. Se você quer começar a fazer exercícios em casa e também não consegue, você faz um dia, já no outro não faz, você não cria esse hábito. Aqui em casa eu faço assim, eu tenho um tapete e eu coloco ele no chão. Então, esse começo desse hábito, essa entrada dessa estrada é a seguinte, é eu pegar esse tapete, colocar no chão da sala e eu começo a fazer exercício. Então, durou segundos, né? Durou um tempo muito curto para eu fazer essa ação. A minha estrada aqui poderia ser pegar esse tapete, fazer exercício, ou, por exemplo, se for à noite, né? Já pegar e tomar banho, colocar o pijama e dormir. Então, teria essas duas opções aqui. E em menos de 2 minutos, em poucos segundos, eu tomei a decisão de colocar o tapete no chão e começar a fazer exercício. Mesmo que eu faça apenas 10 minutos de exercício, tá? Porque o que importa aqui não é a quantidade, mas sim o comparecer àquilo que você se comprometeu a fazer. Então, o ponto não é fazer pouco, mas sim dominar o hábito de comparecer. Primeiro você começa, depois você melhora. Já ouviram muito essa frase, né? Tava aí em alta por aí nas redes sociais. Então você venceu a parte mais difícil de um hábito, que era começar. Até mesmo para tarefas do dia a dia, sabe? Quando a sua casa tá aquela bagunça, a sua pia tá cheia, você tem que dobrar um monte de roupa. Aí como é que você faz, né? Você tá enrolando para fazer aquilo às vezes, sabe? Você vai lá e lava um prato. Eu duvido que você vai deixar só esse prato lavado. Você vai acabar lavando toda a louça, sabe? Então, é esse o conceito que ele quer passar aqui da regra dos 2 minutos, que podem ser alguns segundos, sabe? É você iniciar com algo rápido que vai fazer com que você continue depois, mesmo que você faça apenas um pouco daquilo. E aqui no livro ele dá um exemplo também de uma pessoa que precisava emagrecer, acho que era 50 quilos que essa pessoa precisava emagrecer, mas não conseguia criar o hábito de ir para academia. E aí o que essa pessoa fez? Ela falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou todo dia para academia, mas eu só vou ficar 5 minutos e vou embora. E essa pessoa começou a fazer isso, ela ia para academia, ficava 5 minutos e ia embora. Ia para academia, ficava 5 minutos e ia embora. E aí depois, aos poucos, ela começou, mas eu já tô aqui, né? Eu já tô na academia, então eu vou ficar mais um pouco. E aí ficava mais um pouco, ficava mais 15, 20, enfim, ia aumentando esse período. Ao final, a pessoa já tinha adquirido esse hábito de comparecer, ir para academia e treinar, sabe? Então, o importante não é a quantidade, e sim você iniciar, você ir lá e comparecer aquilo que você se propôs a fazer. Então, você está dominando esse hábito. Então, se você quer criar o hábito de escrever um livro, por exemplo, você sonha em escrever um livro, mas não consegue. Então, usa essa regra. Você inicia, mesmo que com uma linha, sabe? Você começa a escrever um pouco por dia, tá? Não vai se obrigar a escrever 10 páginas de uma vez. Se você não vai conseguir, você vai desistir, tá? Então, começa com pouco, mas compareça. Faça com que esse hábito vá se instalando na sua vida. E essa estratégia, ela reforça a sua nova identidade. Você já venceu a parte mais difícil, que era começar. Você tá fazendo um pouquinho por dia, mesmo que seja um pouco, sabe? Eu tenho um exemplo meu aqui também, que eu tinha bastante dificuldade em fazer flexões. E eu não conseguia fazer quase nada, né? Fazia 2 e parava. E eu comecei aos poucos, eu vou fazer 5 flexões por dia. Aí eu ia fazendo as 5. Aí depois eu aumentei, fui fazendo 10. Mas hoje eu já consigo fazer aí direto umas 30 flexões. Coisa que alguns meses atrás pra mim não era possível, né? Eu tô falando de exercício, essas coisas, porque são os exemplos da minha vida, assim, do meu dia a dia. Eu gosto de treinar em casa, eu treino calistenia em casa. Outro exercício que eu tinha vontade de fazer e não conseguia de jeito nenhum era a barra fixa. Então era conseguir me erguer na barra, e eu não conseguia. Tinha muita dificuldade. E aí
eu instalei uma barra. Até vou mostrar essa barra aqui pra vocês. Aqui tá escuro aqui, mas eu vou mostrar. Essa barra tá instalada ali, não sei se dá pra ver. Instalei essa barra aí na parede. E eu fui treinando um pouco por dia. Toda vez que eu passo ali... É meu gato que tá mexendo aqui no celular. Toda vez que eu passo ali no corredor, eu subo uma vez. Eu não conseguia subir nenhuma. Eu só me pendurava, sabe? Aí toda vez eu passava de novo e me pendurava de novo. E aí aos poucos foram passando semanas, foram passando meses. Eu não sei dizer quantos meses porque eu acho que eu nem registrei isso. Mas hoje eu já consigo fazer a barra fixa. E é isso, sabe? Era o hábito de comparecer. Todo dia eu tentava um pouquinho, todo dia eu tentava um pouquinho. E aí aos poucos eu fui conseguindo. E hoje, né, já consigo executar esse exercício, tá? Então eu criei o hábito. E isso vale pra tudo. Então não tente colocar um hábito de forma brusca na sua vida. Não tente colocar um hábito de uma forma que você muda toda a sua vida para implantar aquele hábito. Não vai dar certo. E a última técnica que eu também utilizo, que eu falei que ia deixar agora pro final, já falei em um outro vídeo também, mas é uma técnica que eu uso muito no trabalho, quando eu sinto que eu tô procrastinando para começar alguma tarefa, não porque eu não quero fazer aquela tarefa, mas porque ela vai me exigir bastante, eu sei que é algo mais complexo e eu fico, às vezes, entre aspas, enrolando para fazer essa tarefa. E aí o que eu faço? Eu uso essa técnica do 3, 2, 1, já. Então quando eu sinto que eu tô procrastinando para fazer alguma coisa e eu não tenho mais tempo, eu tenho que fazer aquilo, eu já coloco um comando na minha mente, 3, 2, 1, já. E vou lá e começo a fazer, tá? Então geralmente eu uso essa técnica junto com o Pomodoro. Pomodoro é você colocar 25 minutos ou algum tempo ali que você acha que é bom para você e coloco esse tempo para eu trabalhar focada nisso que eu preciso fazer. E depois uma pausa, um descanso. Tá? Então eu acabo vinculando isso e eu tô usando bastante no meu dia a dia, nas minhas semanas, assim, por ter muita demanda, muitas coisas para fazer e às vezes eu, por conta de perfeccionismo também, de demorar para começar a fazer alguma coisa, sabe? Quando você tem que preparar tudo para depois começar a fazer, eu percebi que isso também estava me atrapalhando, essa questão de preparar muito alguma coisa e depois efetivamente começar a executar a tarefa. Então eu coloquei isso no meu dia a dia e tô usando bastante, tá? Então eu falo pra mim, né, na minha mente, 3, 2, 1 já, começo a fazer, começo a executar, tá? Até escrevo também, eu gosto de escrever bastante e uso o Pomodoro também, então coloco o tempo ali pra eu poder me dedicar àquilo, me desconecto de tudo, WhatsApp, desligo o celular ou coloco ele ali no modo, né, não perturbe, para eu conseguir focar, tá? Eu preciso ter esse momento de focar mesmo nas tarefas. Eu sinto que eu me distraio muito por conta de muitas coisas mesmo, muita mensagem, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a empresa está crescendo bastante. Então, se eu não coloco um tempo para eu focar nas tarefas que eu preciso executar ali e me desconecto mesmo, eu não consigo focar e fazer fluir aquilo, tá? Então, isso está me ajudando bastante. Então, é isso. Usem essas técnicas, use a regra dos 2 minutos, que podem ser segundos. Lembrem dessa explicação, né, da bifurcação que nós temos todos os dias, essas mini estradas e bifurcações, essas escolhas para fazer, para você escolher a estrada que vai te levar para aquele lugar que você quer chegar. E é isso. Espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês de alguma forma. Se ajudou, coloca aqui nos comentários, coloca também se vocês têm alguma outra experiência com uma utilização de outra técnica, enfim. Escreve aqui para mim, para eu saber também se ajudou vocês. Compartilhe esse vídeo, eu peço para vocês também darem um joinha para mim, curtir esse vídeo, porque me ajuda bastante a entender se esse conteúdo relacionado à produtividade também faz parte, né, do que vocês gostam de ouvir, do que vocês querem ouvir aqui no canal, tá bom? Então é isso, gratidão por assistirem mais esse vídeo, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.